Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente no Radar Segurança Pública, com o engenheiro eletricista nascido em Itajubá, Minas Gerais, atuou na Companhia Energética de Brasília, antes de se aproximar de lideranças como o ex-governador Joaquim Roriz, de quem foi secretário de Obras e responsável por projetos estratégicos como o metrô de Brasília. Elegeu-se senador, mandato de 1995 a 2001, período em que foi líder do governo Fernando Henrique Cardoso, e depois deputado federal, período de 2003 a 2006. Como governador de Brasília, no período de 2007 a 2010, ampliou o metrô até Ceilândia, criou a linha verde, a EPTG, implantou a nova rodoviária interestadual de Brasília, iniciou obras como a revitalização da W3 Sul e a torre de TV digital. Lançou programas sociais como escolas de tempo integral, Nosso Pão, Nosso Leite e Mãezinha Brasiliense. Esse é José Roberto Arruda, nosso entrevistado de hoje. Estamos aqui também com o Bruno Teles, perito criminal, vice-presidente da Associação Brasileira de Peritos em Criminalística, e eu sou Marcelo Nunes, presidente da Associação Brasileira de Peritos em Criminalística, a BPC. Arruda, nosso boa tarde aí, e o microfone está aberto para as primeiras palavras. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Bruno, a todos que vão nos assistir aí ao longo do tempo. Um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre a Brasília de hoje, a Brasília do futuro, e sobre segurança pública, que é o maior foco de vocês. Ótimo. Arruda, o senhor possivelmente concorrerá ao GDF em um provável cenário de insegurança jurídica. O Senado aprovou um projeto que flexibiliza a lei da ficha limpa e o senhor argumenta que está elegível com base na contagem dos prazos. Como é que está essa questão judicial em relação à candidatura? Olha, não precisa nem de perícia, porque a lei é clara. Sim. 8 anos a contar da decisão do segundo grau, que foi 9 de junho de 2014. Venceu no dia 9 de junho de 2022. E mais de uma ação não pode exceder a 12 anos a contar da primeira. 9 de junho de 2014, 9 de junho de 2026, antes, portanto, do registro das candidaturas. O que eu falo aí para a turma do poder de plantão que fica batendo, que eu posso estar inelegível, é o seguinte: aceita que dói menos. Não vamos me tirar no tapetão. Vamos concorrer no voto, que a população tem o direito de escolher, e o mais votado será governador de Brasília. Eu não estou brigando por uma nomeação. Sim. Eu quero ser candidato e me colocar no julgamento mais difícil que existe, abaixo do julgamento de Deus, né? Que é o julgamento do voto. E que as pessoas tenham a liberdade de escolher o mais votado. Ótimo. O senhor já foi governador do Distrito Federal, já foi senador. E o que te motiva novamente a tentar se eleger para esse cargo do governo do Distrito Federal? 2 razões básicas. Uma pessoal e uma de interesse público. Começando pela de interesse público. Brasília vive o seu pior momento. O governo Master, além de ter quebrado o BRB, além de ter vendido a SEB a preço de banana, ele não consegue mais nem pagar em dia. Caminhoneiros da Nova Cap estão há 6 meses sem receber. As empreiteiras há muitos meses sem receber. Aquele viaduto do Eixão Norte tem 3 anos de obra. Você passa lá, não tem ninguém trabalhando. Eles estão demorando mais para construir o viaduto do Sudoeste do que o Juscelino demorou para construir Brasília inteira. O governo Master não consegue deixar a luz acesa da cidade. Vocês já notaram à noite o tanto de luz apagada que tem? Já. Isso impacta diretamente a segurança pública. Eu fui para Ceilândia recentemente e tem um grande trecho da Hélio Prates, que é uma das principais vias ali de Ceilândia, completamente sem luz. É impressionante. Avenida das Nações, Exim, toda a cidade que eu vou, me impressiona o tanto de lâmpada apagada. Isso não existia em Brasília. Eu sou engenheiro eletricista, fiz a minha carreira na SEB, sempre tive muito cuidado. Quando eu era governador, se eu visse uma lâmpada apagada, eu ligava dando bronca para a SEB. Hoje são milhares e milhares de lâmpadas apagadas. O governo Master está conseguindo fazer o apagão de Brasília. Eu falo Ceilândia porque a gente sempre, quando faz as nossas pesquisas de segurança pública, e a gente plota lá, para ver a criminologia ambiental, né, a localização, o horário e tudo, Ceilândia, para acidente de trânsito, para homicídio, para atropelamento, ela é uma hot área. A Ceilândia todinha é problemática. Ela tinha que ter uma atenção especial. E você chega lá e nem iluminação pública a população tem. Pois é. Então, outra coisa que impacta a segurança. No meu governo eu fiz 300 postos policiais, que chamavam de Kinder Ovo.
tinha o policiamento preventivo com o Cosme Damião, botaram fogo, acabaram com tudo. Uma outra coisa grave é que as polícias, de uma maneira geral, foram politizadas da pior maneira possível. Tem um distrital que manda nos coronéis da PM, um outro distrital que manda nos coronéis do bombeiro e outro distrital que manda nos delegados da Polícia Civil. Pode dar certo isso? Desculpa, não tem chance nenhuma de dar certo. O dia que polícia voltar a ser hierarquizada, disciplinada, profissionalizada, nós vamos diminuir os índices de violência. Simples assim. Desculpa interromper o senhor. Eu fiquei curioso. Expande melhor o que é esse profissionalizada, porque... Profissionalizada significa o seguinte: no meu governo, eu nomeei o diretor da Polícia Civil, mas eu não sabia nem o nome do diretor de Planaltina, da delegacia de Planaltina. Uhum. No dia que um deputado distrital escolhe o delegado de Planaltina e outro deputado distrital escolhe o coronel que vai comandar a Ceilândia, a meritocracia foi pro saco, foi pro vinagre. Uhum. O que adianta você fazer uma carreira correta, você se aplicar, você se reciclar, você se dedicado, se não é isso que vai te levar aos postos de comando? Se o que vai te levar a postos de comando é fazer política com P minúsculo, com deputados que mandam na corporação. É isso. Olha, eu tenho muito respeito pelas polícias de Brasília. Uhum. Ainda são as melhores do Brasil. Mas você não pode chegar num corpo profissional. Não tem nenhum policial que não tenha passado em concurso público. Não é nomeação por cota de ninguém, não. É concurso público. Você tem que estudar, tem que... Se fosse fácil, todo mundo estava lá. Muito bem. Aí você chega para um profissional desse, um perito, por exemplo. Você já imaginou se um perito, na hora de fazer uma perícia, vem alguém no ouvido dele dizendo: olha, mas isso aí, o resultado tem que ser esse ou aquele? Deu tudo errado, acabou com a sua profissão. Uhum. Acabou, inclusive, com o seu amor próprio, com a sua dignidade profissional. Então, infelizmente, o que está acontecendo em Brasília hoje é o desmanche da máquina pública por interesses menores. O governo Master está dilapidando os equipamentos públicos de Brasília. E essa é a primeira razão de eu querer voltar. Resgatar Brasília. Uhum. Fazer Brasília ter uma saúde pública decente. No meu governo, você chegava num posto de saúde, tinha lá o pediatra, o ginecologista, o clínico geral. Hoje você chega, não tem médico. Tem gente com mais de 2 anos nas filas de cirurgia. Uhum. Organizações criminosas já fazendo reservas de espaço em Brasília. Uhum. Todo mundo está vendo. As coisas não estão bem. Eu deixei 200 escolas de educação integral. O aluno chegava às 7 da manhã, saía às 5 da tarde, tinha 5 refeições. Restam 30 e poucas hoje. Das 200? Eu fiz 200 escolas de educação integral. Eu fiz 12 vilas olímpicas. Passaram 15 anos, não fizeram mais nenhuma. O último hospital de Brasília foi feito no meu governo. O Hospital de Santa Maria, 400 leitos. Passaram 15 anos, não fizeram mais nenhum hospital. Eu quero voltar para fazer o do Recanto das Emas, do de São Sebastião, do Sol Nascente, o Hospital do Câncer. É isso. Uhum. Brasília regrediu nesses últimos anos. Eu quero resgatar a Brasília. Mas a segunda razão, aí eu tenho que confessar, é de ordem pessoal. Eu passei um período muito difícil na minha vida. Eu atravessei um deserto de 15 anos. Fui humilhado, passei todas as dificuldades que um homem público pode passar. E eu quero encerrar a minha carreira com dignidade, fazendo o melhor governo da história de Brasília. Uhum. E eu cito sempre o seguinte exemplo. O Zico, na minha opinião, foi o maior jogador do Brasil depois do Pelé. O maior artilheiro do Maracanã, 360 gols, só no Maracanã. Campeão pelo Flamengo em 81. Essa geração de flamenguistas hoje, tudo nasceu da geração Zico. O Zico é um atleta exemplar, fantástico. Batedor de falta, exímio. Você acha que é justo a gente fazer um documentário sobre o Zico e só lembrar do pênalti que ele perdeu na Copa de 86? Entendi. É o que aconteceu comigo. Eu perdi um pênalti, mas eu não quero ser lembrado pelo pênalti que eu perdi. Eu quero ser lembrado pelo conjunto da obra. E é por isso que eu quero voltar. Estou botando a cara a tapa. Porque durante 15 anos eu só apanhei. Mas eu não tinha direito de falar a minha versão. Uhum. Eu não tinha direito de mostrar meu lado. Sendo candidato, aqui, ó. Estou aqui convidado por vocês, podendo bater esse papo. Se eu não fosse candidato, não estava aqui. Então, a razão de ordem pessoal é essa.
voltar à vida pública. E hoje, a minha vaidade, a minha ambição é muito menor do que meu senso de responsabilidade. Eu sei o tamanho do problema que me espera. Não vai ser fácil botar as contas do GDF em dia, botar ordem na saúde, botar ordem na segurança pública, voltar com as escolas de educação integral, fazer as novas linhas de metrô, fazer a ampliação do sistema viário, o anel rodoviário, a Interbairros. Vai ser difícil. O senhor tem acompanhado esse escândalo do Banco Master? Claro. Todos nós, né? O Master escândalo. Os Masters escândalos. Tem uma coisa que eu não estou acreditando. Estão dizendo que o escritório do governador recebeu 95 milhões de reais do Banco Master, ao mesmo tempo que o BRB, por ordem dele, comprava 16 bi de título podre. Como eu não vi os documentos, eu prefiro achar... É um disparate tão grande que eu prefiro achar que é algum exagero da empresa. Tratar como boato. Agora, se for verdade, não precisa de perito. Exatamente. Mas assim, voltando nesse escândalo Master, ainda ficando nele, começou com um rombo de 4 bi, depois foi subindo para 5, semana passada era 8,8, arredonda para 9, e estão dizendo que se não chegar perto de 10 bilhões até no dia 28, há uma possibilidade do BRB ser liquidado. E nessa liquidação ainda vai ter um prejuízo que vai sobrar para o GDF, porque ele é o maior acionista do BRB. Vendo esse impacto todo, como é... E isso vai ter, óbvio, vai impactar na saúde, iluminação pública, na educação. Como que o senhor espera poder trabalhar nessa situação? Olha, a primeira frase que vem à cabeça é que quem pariu o Mateus que o embale, né? Eu acho que as pessoas responsáveis por esse maior assalto de banco que já teve no Brasil deviam ser responsabilizados e ter a obrigação de apresentar soluções. E essa meia-sola que tentaram apresentar não cola. Pegar o patrimônio público do Distrito Federal inteiro, as terras mais valiosas do Distrito Federal, entregar a preço de banana e, pior, sem condições de dar liquidez ao banco e, portanto, não resolvendo o problema. Exatamente. Explica melhor um pouco para quem está nos assistindo essa parte de liquidez, esse risco de liquidez. Porque quando você coloca imóveis para tapar o buraco, imóvel ainda não é dinheiro. Exato. O imóvel, para virar dinheiro, tem que ir para um leilão, ser vendido, pode ser vendido por um preço muito inferior ao de mercado. Então, na verdade, não é uma liquidez. É diferente de você injetar dinheiro. Você pode até ter muitos imóveis num valor acima da sua dívida. Pode. Né? Só que se você não tem dinheiro para sanar as suas dívidas do momento, você pode ir à falência por risco de liquidez. Claro, exatamente isso. Então, veja bem, é incrível que a irresponsabilidade na capital do país tenha chegado a tal patamar. Com todo o respeito que eu tenho pelos estados menores e mais distantes, nós não estamos falando de um assalto a banco lá em Rondônia. Ou no Acre, sei lá. Assalto, o senhor diz, um assalto mesmo. De fechar a cidade, entrar na agência. Nós estamos falando de um assalto a banco na capital do país. Exatamente. Agora, é que o assalto a banco não é mais igual em filme de Bang Bang, que chegava aqueles bandidos encapuçados, botava uma bomba, estourava o caixa, saía correndo com dinheiro. Agora é mais sofisticado. É um escritório de advocacia que recebe um dinheiro, é um título que não existe, é um papel, não tem dinheiro. Aí você compra um papel e paga um dinheiro que não é seu, é dinheiro público. E para onde foi esse dinheiro todo? Porque, veja bem, não dá para gente que não está lá dentro saber qual é o valor total do furo. Mas vamos dizer que seja em torno de 10 bi. Mas esse dinheiro saiu dos cofres do GDF. Foi para onde? Onde está esse dinheiro? Porque vocês que são policiais sabem que é aquela máxima. Segue o... Follow the money. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro, né? Siga o caminho do dinheiro. Olha, primeira coisa que já tinha que ter sido feita é bloquear os bens de quem foram os responsáveis por esse desastre. Para pagar esse prejuízo, se é que paga. Agora, tem que correr atrás do dinheiro. Para onde foi o dinheiro? Algum lugar ele foi, ele existia. Aí você comprou um papel podre, você ficou com um papel que não vale nada, por isso o prejuízo. Mas e o dinheiro? Foi para onde? Essa é a pergunta que não quer calar e que não foi respondida. Isso é um assalto a banco, na capital do país. Isso é muito grave, gente. Talvez o episódio mais grave do sistema bancário nacional em toda a história do Brasil.
e o mais grave da história de Brasília. O senhor falou de alguns projetos, né, na área de segurança pública, por exemplo, os postos policiais, o Cosme Damião, e o senhor já teve uma experiência no Executivo da capital, o senhor também foi senador da República. Com essa experiência e baseado nos projetos que o senhor fez quando o senhor comandou Brasília, o que o senhor pode falar para quem está nos assistindo sobre novos projetos e projetos que foram interrompidos ou diminuíram, descontinuados, que agora o senhor vai trazer de volta aí? Bom, vamos começar pela segurança pública. Aqui do lado, o nosso vizinho, governador Caiado, em Goiás, botou ordem na casa. Uhum. O que ele fez? Valorizou as polícias, melhorou a remuneração, não deixou a política entrar dentro das polícias. Porque eu falo o seguinte, a política entra no quartel por uma porta, a disciplina e a organização sai pela outra. Mas teve técnica também ali, eu posso comentar. Claro que teve. Aí, velho, técnica e tecnologia. Valorizou, não, ele não valorizou de uma forma... Agora ele deu um aumento bom, né? Mas ele deu uma... Como é que a gente fala? Ele valorizou proporcionalmente ao desempenho e à formação. Exatamente. A gente brinca que na perícia de Goiás, o PM entrega a arma lá, porque quando tem tiroteio, todo mundo entrega a arma. O policial civil que participou. O PM entrega e fala, ó, quem acertou mala fui eu. É essa aqui. Por quê? Ele quer ganhar a folga, o elogio, porque ele enfrentou o bandido. Ele quer provar que sim. E isso entra para a ficha dele e o elogio vai junto. É isso. Vira então tem promoção. Que saber fazer, né? Exatamente. Olha, gente, eu não sou especialista em segurança pública, vocês são. Mas como é que a segurança pública funcionava bem no meu governo? Eu nomeei o secretário de Segurança Pública, ele escolheu o comandante bombeiro da PM e da Civil e eu não me meti mais nisso. Faça da maneira que for correta. Uhum. Coloque os profissionais mais experientes e mais capacitados. Não tem politicagem. Uhum. É isso. Tem até um episódio interessante que eu vou contar para vocês. Uma vez, eu cheguei para uma inauguração em Sobradinho 2 e tinha um delegado lá que chamava Dr. Michel, hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. E o deputado da cidade na época, que era o Rádio Mansur, foi na caminhonete comigo me alugando o ouvido. Governador, tem que tirar esse delegado daqui. Esse delegado tem que tirar... Falei, mas o que você tem com isso? Você é deputado. Eu nem sei quem é, doutor Michel, não conheço. Se eu ver na rua, não sei quem é ele. Mas por que você quer tirar? Falando. Quando eu cheguei lá, no lugar da inauguração, tinha muita gente reunida, eu falei no microfone, ô gente, quem é esse tal do doutor Michel aí? Aí apontaram assim, ele estava de braço cruzado lá atrás, na marquise de uma farmácia. Falei, muito prazer, doutor Michel. Aí eu perguntei, vocês gostam desse delegado? Não gostamos. E ele botou ordem na cidade? Botou. Falei, então eu queria pedir para vocês me emprestar ele, que eu vou levar ele lá para a Planaltina, que lá está com as dificuldades, vocês emprestem ele para mim? Tudo, não! Falei, deputado, não tem jeito não. Aí, ó. Mas o senhor falou uma coisa que faz sentido. Numa segurança pública que foi dividida, né, como o senhor disse, como é que você cobra... Foi loteada. Como é que você cobra produtividade? Não tem jeito. Você tá lá porque é meu amigo. Como é que você prova desempenho? Como é que você cobra desempenho? Exato. Como é que você... Sabe como é que é o resultado medido hoje? É qual que reúne mais gente para dar voto para o distrital que indicou. O senhor teve curiosidade de ler o último anuário de segurança pública? Da nossa Secretaria de Segurança Pública, não? Confesso que não. Não. O senhor vai ter uma surpresa não muito boa. Me conta. Eles vieram comemorando como se fosse o melhor número de homicídios desde 1976. Né? E em 1976 você não tinha a lei do como é que chama? Latrocínio, que veio na década de 80. Você não tinha o feminicídio, que é mais recente. Você não tinha essa lei que hoje você encara, tem um tipo penal que é lesões corporais seguidas de morte. Então, se você batia numa pessoa, ela ficava hospitalizada. Se ela morresse até 30 dias, era homicídio. Eles pegaram todos os homicídios que aconteceram no Brasil, que agora você usa uma métrica chamada CVLI. Você sabe o que é CVLI? Crime violento letal intencional, trazido pelo Hollenberg de Pernambuco. Ela é uma métrica mais justa para a gente se comparar com os países estrangeiros. Porque para o país estrangeiro é o seguinte, homicídio culposo é culposo. Eu não vou trazer isso como um problema de segurança pública. Né? Então, por exemplo, o pai estava em casa, aconteceu, por exemplo, isso nos Estados Unidos. O pai era atleta, comprou cafeína a granel, botou num pote.
Só que ao acesso da criança. A criança achou que era açúcar, adoçou, morreu. Teve um ataque cardíaco e morreu. É um homicídio culposo para nós. A gente investiga, depois não vai ter culpa nenhuma, né? Mas ele tem que ser investigado, a princípio, com homicídio culposo. Pro americano, aquilo não entra na estatística de violência. Para eles é o culposo. Você vê ali, então, é um crime violento. Então a pessoa tem que morrer por violento. Essa violência tem que ser letal e intencional. Então o culposo vai embora. Eles pegaram o crime de 1976, que era tudo. Quem dava a estatística? Quem que dava a estatística pra gente em 76? Era o SUS. Entendi. Todo mundo que morreu. Chegou no hospital, facada é o quê? Homicídio. Claro. E era dali que vinham as estatísticas. Aí eles pegaram as atuais, tiram o culposo, tira o latrocínio, porque o latrocínio tem o seu tipo próprio. Contra o patrimônio. Tira essa morte de 30 dias. Você tira o feminicídio e você vai tirar também as mortes por agente de Estado. Na verdade é uma enganação. Exatamente. Olha, gente, mas não precisa estatística. Basta morar na cidade. Eu moro na 114 Sul. Um belo dia, a minha filha, de 17 anos, tipo 6 da tarde, resolveu ir para academia. Falei, filha, é 300 metros. Uhum. E você pode ir que tá claro, mas eu vou buscar. 7 da noite, eu fui buscá-la. 1 hora depois, já estava escuro. Quando eu entrei no carro para buscar minha filha na academia, eu liguei a CBN. Na quadra do lado, tinha acabado de haver um homicídio. Um menino de 14 anos. Tentaram tomar o celular dele, ele resistiu, levou uma facada. Do lado de onde eu moro também. Você também mora ali. Ô, gente, isso era impensável em Brasília anos atrás. Ele é irmão de um ex-funcionário nosso. Meu Deus do céu, eu sofro até hoje com esse crime, porque eu tenho uma filha da idade dele e que eu fui levar na academia para não deixar vir a pé no percurso que ele morreu. Uhum. Meu Deus do céu, onde que nós estamos? Na capital do país. Agora, o que está acontecendo em muitas das cidades do Distrito Federal é um aumento perceptível de insegurança, Exato. Do sentimento de insegurança. No caso do posto policial que eu construí, tinha um lugar no Riacho Fundo 2 que tinha muito pequenos furtos, pequenos crimes. E eu botei lá um posto policial. E aí o secretário de segurança, que era um general, me chamou a atenção que lá tinha zerado a criminalidade. E ele mandou investigar por que zerou. Ficou um negócio tão exemplar que eu fui lá visitar. É que um subtenente da polícia, que era o responsável pelo posto policial comunitário, ele chamou a criançada, a molecada toda lá, falou, ó, acabou essa brincadeira aqui, de roubar celular, esquece isso, senão vocês vão se dar mal. Agora, em compensação, eu arrumei ali com o rapaz do mercado, comprei 2 bolas, o da farmácia me deu 2 jogos de camisa, aqui esse terrão nós vamos fazer umas traves, vamos jogar futebol, visitou os comércios da região, deixou o número do celular dele, fez amizade com todo mundo, acabou a criminalidade. O que é isso? Policiamento preventivo e comunitário. Ele não foi apenas o policiamento ostensivo posterior ao cometimento do crime. Ele antecipou. Os meninos todos que antes cometiam pequenos delitos viraram amigo dele e ele conhecia pelo nome. Sensação. Aí, no mas dia em locais pequenos você pode fazer isso. Mas eu acho que eu tinha 300 postos espalhados em todo o DF. Agora, naquela época não tinha o que tem hoje, que pode melhorar muito isso, que são as câmeras de segurança, as novas tecnologias de identificação. Esses dias, por exemplo, eu vi no Jornal Nacional um sujeito que respondia por um homicídio já condenado há 20 anos e estava foragido, entrou numa farmácia qualquer, numa cidade do litoral da Bahia, houve um reconhecimento facial, ao sair da farmácia ele foi preso. Olha para você ver. E nós não temos isso na capital do país. Então, o que nós precisamos? Investir, primeiro, no policial. Investir profissionalmente. Como o Goiás fez. Na remuneração, mas, sobretudo, nos incentivos que são feitos à produtividade. Segundo lugar, tirar a política da polícia. Isso é fundamental. Você, por exemplo, que é perito, Bruno, você tem que ser respeitado pelo seu trabalho. Eu não estou aqui perguntando se você é botafoguense, flamenguista, se você é católico, evangélico, se você vota em mim ou vota em outro. Isso não está em questão. Não pode estar em questão no seu desempenho profissional. Você tem que ser medido profissionalmente pelo seu desempenho técnico para um cargo de Estado que você entrou pela porta da frente fazendo concurso. É isso que está errado em Brasília hoje.
E que eu tenho coragem de modificar. No meu governo, você esquece. Não tem deputado metendo bedelho em carreiras típicas de Estado. Vou fazer até um adendo, pegando 2 pontos que você falou. Goiás, vamos voltar a Goiás. Quem sabe até o Caiado vem aqui contar essa história. Ele contou numa feira de segurança pública que teve em São Paulo. Ele detectou que tinha muita gente, principalmente esse pessoal ligado a rap e a funk, fazendo apologia ao crime. Como tem muito no Rio de Janeiro. E ele percebeu que eles estavam conseguindo aliciar jovens. Inclusive, ele comentou que quando teve aquela operação no Rio de Janeiro, se eu não me engano, 4 eram do estado de Goiás. Tinham sido aliciados e estavam trabalhando para o tráfico no estado de Goiás. Ele começou a aplicar a lei para todos esses artistas que faziam apologia ao crime. Fez um show, apologia ao crime, vai registrar a ocorrência, CREO, cadeia. É isso aí. Ele reduziu em mais de 80% a quantidade de menores infratores que ele tem no estado. É isso. Olha, o Caiado jogou duro. E é o que eu quero fazer em Brasília. Jogar duro. Brasília tem que ser exemplo de segurança pública. Nós recebemos um fundo constitucional para isso. Nós falhamos no 8 de janeiro. Nós todos. Nós que moramos em Brasília, temos que ter vergonha, pedir desculpa para o Brasil. Nós erramos. Dizem que o governador é o único que não é culpado, porque estava dormindo. O governador Master estava dormindo, então não é culpado. Mas não importa quem é culpado. Erramos. Falhou, não falhou? Acabou. Não pode acontecer na capital do país. Não pode acontecer num estado que recebe 24 bilhões de reais por ano para a segurança pública. É isso. Claro que erramos. Está faltando comando, pulso firme. Ô Bruno, governo é igual a casa da gente. O que está acontecendo em Brasília é o seguinte. É quando você chegar na sua casa, estraga a válvula de descarga. Você fala, usa outro banheiro. Esse aqui, deixa lá. Aí no outro dia queima a lâmpada, você também não troca. Aí estraga a fechadura, você não conserta. Daqui a pouco a sua casa está um lixo. Está tudo funcionando mal. Eu vou trazer uns dados para o senhor, assim, que a gente estava até conversando antes. Brasília tem fundo constitucional, mas nós somos hoje o 3º país. Se você pegar a taxa de CVLI para cada 100 mil habitantes, nós somos em 3º lugar da menor taxa, né? Então, o mais seguro seria o estado de São Paulo, apesar da gente ver no jornal só coisa ruim de lá, né? Depois, Santa Catarina, que teve um projeto sério, muito sério de segurança pública lá. E depois em Brasília. Mas Santa Catarina e São Paulo eles não têm fundo constitucional. Santa Catarina tem fronteira seca com outro país. São Paulo tem uma cidade, que é a capital, que é de 22 milhões de pessoas. Para quem não sabe o que é São Paulo, pegar um trânsito lá, como é difícil. Nós temos a maior taxa de policial militar por metro quadrado e a maior taxa de policial civil por 100 mil habitantes. E a gente não consegue tirar o primeiro lugar. Para mim, não tem outra coisa. É falta de liderança. Falta de comando, falta de gestão. E o que é muito grave... Eu acho que eu nunca falei isso com tanta clareza, talvez pelo programa de vocês aqui ser mais voltado para a segurança, eu estou conseguindo falar com mais clareza. Bruno, quer uma regra para dar errado a segurança pública? Deixa deputado mandar em coronel. Deixa deputado mandar em delegado. É simples assim. Ou são carreiras típicas de Estado. Carreira típica de Estado não pode ter interferência política. Você não é perito porque você puxou o saco de um deputado e ele arrumou um empreguinho para você. Você é perito porque você estudou. Você fez uma prova onde centenas, milhares de outros foram reprovados. Aí você foi aprovado. Depois de aprovado, você ainda deve fazer cursos de preparação. Você está constantemente estudando porque mudam as técnicas. Você é um profissional. Você tem que ser respeitado pelo profissional que você é. É isso que está faltando em Brasília. É isso que deteriorou a qualidade da segurança pública. Fatores adicionais. Acabaram com os postos policiais, acabaram com a dupla Cosme e Damião, a iluminação pública está uma indecência, a cidade está escura. Então são coisas que vão se somando e geram esse estado de insegurança. Pelas falas do senhor, a gente percebe, por exemplo, os postos comunitários de segurança e a dupla Cosme e Damião, o senhor fala de uma forma como se isso fosse uma ideia de voltar. Não tem dúvida. Com certeza. E, além disso, os postos têm uma pequena crítica que geralmente é feita sobre o policial que teria que cuidar do posto, que ele não poderia fechar o posto eventualmente e sair para uma
para uma diligência ou coisa do gênero. Seria o segurança do posto. Então, o senhor teria uma solução para isso? E, além disso, quais as outras soluções na área de segurança pública o senhor traria assim, para a comunidade? Em primeiro lugar, essa crítica ela é contundente e tem razão a crítica. O que eu pretendo fazer? E ela não é só nossa, não. Ela é da área militar, estava falando Todo até com o mundo, seu... todo mundo. Os nossos fortes, que antes defendiam os nossos portos, eles deixaram de ser utilizados, porque um recurso está parado. Eu prefiro ter um navio que tem mobilidade, ou melhor, ao invés de ter um posto, uma viatura que tem mobilidade, né? O que eu acho? Para poder atender. O que eu acho? Eu acho que para esses postos policiais... Primeiro, esse posto não é para qualquer lugar. São para lugares onde você, até usou o termo técnico antes, identifica que é um foco de violência. Mas, na minha opinião, quem tem que tomar conta desse posto é um policial reformado que queira voltar para a ativa. Então, ele tem a experiência de policial, mas ele não vai tomar contingente dos policiais da ativa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não basta ter um Kinder Ovo lá. Tem que ter tecnologia hoje em dia. Tem que ter câmeras, tem um sistema de monitoramento. O senhor chegou já a conhecer o sistema Smart Sampa? É maravilhoso. Não conheço em detalhes, mas recebi a visita aqui de um dos técnicos que implantou o Smart Sampa e, olha, fiquei muito feliz com o que eu vi. Dá para fazer em Brasília. E você sabe que é barato? Não tem nada caro. Com esse roubo, com esse assalto ao BRB... Perto desse assalto aí não tem nada, não tem nada caro. Dava para fazer as 3 linhas de metrô que eu quero fazer, dava para fazer a melhor segurança pública do país, dava para ter todas as escolas de educação integral. É isso, falta prioridade. O senhor falou de linhas de metrô e de educação integral. Isso também é um projeto? Isso para mim é fundamental. As 3 linhas que estão na minha cabeça é muito fácil. Quando eu fui governador, o metrô estava parado na Praça do Relógio, em Taguatinga. Eu levei até a Ceilândia, fiz 8 novas estações, comprei 48 novos trens. Antes de mim, o metrô transportava 50 mil passageiros dia. No meu governo, passou para 160 mil passageiros dia. Antes de mim, o metrô fechava às 7 da noite. No meu governo, foi para meia-noite. Não funcionava sábado e domingo, voltou a funcionar. Muito bem. Eu tripliquei a demanda do metrô. Passaram-se 15 anos. Não investiram mais nada em metrô. Ele continua transportando 160 mil passageiros dia e muitos dos veículos estão quebrados, a manutenção sem... Muito bem. O que eu quero fazer? Eu quero pegar o metrô da Ceilândia, levar até o condomínio privê, descer para o Sol Nascente e ir até Águas Lindas. Do lado de cá, eu quero levar o metrô para Gama, Santa Maria, Novo Gama, Jardim Ingá, Valparaíso, Cidade Ocidental até Lusiânia. Quero voltar com o projeto do VLT que eu deixei assinado e contratado, tiveram o desplante de não fazer, o VLT do aeroporto pelas 2 W3, para revitalizar a W3. E depois a saída norte, que aí os técnicos que estão me ajudando ainda estão estudando se vai ser um BRT ou um VLT, mas saindo pela 4ª ponte, passando entre Itapuã e Paranoá, Sobradinho e Planaltina. Uma cidade como a nossa só se organiza se você tiver um transporte sob trilhos eficiente. É o que organiza a vida urbana. Hoje, Brasília tem 3 milhões de habitantes e tem 2 milhões e 100 mil carros. Você pega mais os carros que vêm do entorno todo dia, 3 milhões de habitantes, 3 milhões de automóveis. Bacana. Tem mais rua do que carro. Mas o atual governo Master fez alguns viadutos. Verdade. O viaduto é a menor distância que existe entre 2 engarrafamentos, porque não houve o planejamento de mobilidade. Então, você fez o viaduto ali do Jardim Botânico. Legal. Mas os carros que saem do Jardim Botânico, do Mangueiral, engarrafa logo depois do viaduto para entrar na ponte. Não tem um sistema, um planejamento de mobilidade. Não tem. Esses dias eu vi no jornal, até ri um pouco, porque diz que no último dia de governo, sábado próximo, o governador vai apresentar o plano de transporte do Distrito Federal. Falei, bom, o governo Master está inovando. Porque na minha época, o governo apresentava plano de transporte no primeiro dia e passava o governo inteiro implantando o plano. Então, ele vai no último dia apresentar o plano. Uma inovação. Significa que ele vai estar dizendo o seguinte para a sociedade, olha, isso é tudo que eu deixei de fazer. É o meu atestado de ineficiência. Passei 8 anos sem fazer nada e no último dia de governo, antes de ir embora, eu estou apresentando o plano aqui do que eu não fiz. É incrível, né? Que aconteceu na capital do país. Aproveitando o gancho, o que o senhor acha que vai ser
do nosso atual governador? Você acha que ele vai tentar algum cargo eletivo? Isso eu realmente não sei fazer nenhuma avaliação. Ele é um homem inteligente e deverá estar fazendo os seus cálculos de risco, né? E você acha que ele consegue emplacar alguma coisa para vice dele, que vem tentar o governo? Eu não tenho, sinceramente, eu não vou fazer uma avaliação. Eles são meus adversários, né? Então, eu não vou fazer o plano de voo deles. Eu não sei como é que é. Depois desse caos que eles estão deixando no Brasil, só de ter a cara de pau de querer ser candidato, já é uma coisa nova, né? Então, eu não sei. Eu quero dizer o seguinte, eu estou tentando formar uma frente política de lideranças que querem mudar o atual estágio de Brasília, que querem sair do governo master e voltar para um governo que dialogue com a população, que faça gestão eficiente, que converse com as pessoas, que volte com os programas sociais e que invista nas carreiras típicas de Estado, como deve ser num governo organizado. Então, o que eles vão fazer, sinceramente, eu não consigo fazer uma análise. E o seu plano de voo? O meu plano de voo é simples. Eu sou pré-candidato a governador. Pelo que eu tenho sido recebido na rua e pelos resultados das pesquisas, eu tenho uma boa chance. Né? Toda eleição é difícil. Então, eu já estou velho para não ter humildade. Né? Eu sei que é difícil. Mas se eu ganhar a eleição, eu estou preparado para dar um choque de gestão e fazer Brasília voltar para os eixos. Alguma aliança? Várias alianças. Não pode abrir? Não posso, tem muitas conhecidas. Eu estou tendo um apoio, por exemplo, do deputado Fraga, do senador Isalci. Eu estou conversando com muitos partidos políticos, já tenho o apoio do Avante, do PSD, do PRD. Nós estamos trabalhando, né? Na medida em que vai se aproximando a data das convenções, que é julho, outras conversas vão existir e outras composições políticas também. Na verdade, as composições políticas que existem hoje em torno da esquerda são ideológicas. Eu respeito todos eles, mas são composições ideológicas. O senhor se identifica mais como direita? Sem dúvida. Eu sou uma pessoa de centro-direita. Não sou radical, nunca fui. Né? Mas, então, veja bem, você tem um grupo de partidos e de pessoas que estão no bloco de esquerda, que é uma candidatura legítima. Do outro lado, você tem uma outra candidatura que é do atual governo, a candidatura Master, é do governo Master, que é uma candidatura que está posta também, e também é legítima, claro. Eu estou nos outros, eu estou no terceiro grupo, que é um grupo de centro-direita, sem radicalização, mas um grupo que está voltado para resolver o problema de Brasília. É isso que é a questão. E eu estou conversando muito, porque eu acho que a política é feita de diálogo. Eu converso, inclusive, e com muito prazer, com quem pensa diferente de mim. Porque é muito fácil só conversar com quem pensa igual a você. Eu gosto de conversar com quem pensa diferente. Qual o problema? Não é isso? Tô fazendo. Para alguns tem problema. Eu acho que nós vivemos um mundo muito sectário, infelizmente. Né? Eu não tenho esse sectarismo. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui governador quando o presidente Lula era presidente da República. Nos demos super bem. Ele tem o jeito dele de pensar, eu tenho o meu, eu o respeito, ele me respeitava também, mas tudo que eu pedi ele me resolveu. Eu consegui o dinheiro para fazer o metrô da Ceilândia, ele que me deu. Qual o problema? É o benefício da população. A eleição já passou, né? A eleição já passou, não é? Porque esse negócio de direita e esquerda não enche barriga de ninguém, não. Eu quero voltar com o programa de pão e o leite. Eu não vou ficar perguntando se isso é de direita ou de esquerda. Eu quero é que nenhuma criança vá para a escola com fome. Simples assim. Então, meu plano de voo é esse, amigo. Deus está me dando a oportunidade de ter saúde, depois de tudo que eu passei, ainda ter disposição. E se for do propósito de Deus na minha vida voltar para o governo, eu quero encerrar a minha vida pública fazendo o melhor governo possível. Arruda, a gente falou aqui sobre segurança pública, sobre os postos comunitários de segurança, sobre a dupla Cosme e Damião, a gente falou sobre os modais de transporte, sobre metrô e tudo mais, e você utilizou um termo aí, choque de gestão. Quando você se filiou ao PSD, um dos termos que você utilizou no discurso de posse foi choque de gestão na saúde.
O que seria esse choque de gestão na saúde, já que a saúde, tal como a segurança pública, mas a saúde principalmente, eu acho que é um dos maiores problemas que a população aponta nas pesquisas. Talvez o maior. Sim. Olha, primeiro, o IGES deu tudo errado. O IGES deu tão errado, mas tão errado, que até o atual governo reconhece o caos e botou um delegado para tomar conta do IGES. Quer dizer, o IGES virou um caso de polícia. É a mesma coisa de eu botar um médico para tomar conta da Polícia Civil. A Polícia Civil vai estar doente, né? Sim. Então, quando você chama um delegado, aliás, um bom delegado, gosto muito do Kleber, quando você chama um delegado para tomar conta da área de saúde, é porque a saúde virou caso de polícia. Horrível. Sim. Virou um cabide de emprego, um antro de politicagem, gente indicada por razões políticas e não por meritocracia, e não está funcionando. Na época da Fundação Hospitalar, funcionava, todo mundo era concursado. Então, nós vamos ter que mudar radicalmente a gestão. Segundo lugar, você pega São Sebastião, que é uma cidade hoje com mais de 150 mil habitantes. Uma senhora grávida tem que ir dar à luz no Hospital do Paranoá, porque não tem hospital em São Sebastião. Recanto das Emas e Riacho Fundo 2, não tem hospital. Sol Nascente, não tem hospital. Então, primeiro, é preciso construir essas unidades hospitalares. Tem alguma desculpa para um governo ficar 8 anos no poder e agora, mês passado, o governador foi em São Sebastião e lançou a pedra fundamental do hospital? Parece gozação, parece brincadeira. Dava para ter feito, com esse assalto a banco, do Banco Master, dava para ter feito 32 hospitais. Eu estou falando de construir 4 só. Só 4. Então, quando eu falo de choque de gestão na saúde, é botar ordem na casa. Sim. Entendeu? É isso. Outra coisa, os profissionais de saúde que foram extremamente sacrificados na pandemia, e aqui para nós, foram os heróis. Sim. Os heróis. Eles estão hoje mal remunerados, desprestigiados, desrespeitados. E a gente não consegue resolver isso de um dia para a noite, mas eu estou conversando com as categorias profissionais para fazer um plano de voo. Peraí, vamos voltar a respeitar. Mesma coisa dos professores. Você acredita que hoje tem mais professor temporário do que professor concursado na rede pública? Tem. É a mesma coisa de eu falar que lá no departamento de perícia que vocês trabalham, tem mais perito terceirizado do que os peritos concursados. Pode dar certo? Não. É isso, quando eu falo de choque de gestão, é só fazer uma gestão eficiente, sem politicagem, sem roubalheira, sem cabide de emprego. Simples assim. Arruda, duas coisas que eu queria perguntar para você. Primeiro é o seguinte, traz pra gente aí, lições aprendidas do seu governo. O que hoje você se arrepende de ter feito ou você faria completamente diferente? Primeiro, o meu maior arrependimento é ser descuidado com as pessoas que eu chamei para trabalhar. 99% das pessoas que trabalharam comigo são pessoas maravilhosas. Mas 1% de gente que fez bobagem coloca tudo a perder. Eu hoje seria mais cuidadoso. Uma coisa que eu faria é chamar a Polícia Civil e dizer qualquer nomeação tem que passar pelo crivo da inteligência. Saber a vida pregressa de cada um. Consegue dar um exemplo pra gente? Durval Barbosa, delegado de polícia, já tinha nas costas dele muitas coisas que não o indicavam. E o irmão era deputado, eu aceitei que ele ocupasse uma assessoria. Ele queria ser presidente da Codeplan no meu governo, eu não deixei. Mas deixei numa assessoria. Olha aqui. Entendeu? Como eu sou uma pessoa do bem, que eu nunca fiz mal para ninguém e não quero fazer mal para ninguém. Então eu acho que todo mundo também é do bem, mas não é. Não é. Infelizmente, a gente tem que tomar cuidado. Só fazer um estágio lá na polícia. Você vai conhecer um pessoal que você vai ver que não é assim. Então, Bruno, eu acho que eu fui descuidado. O maior erro meu teria sido esse. O maior acerto foi ter mudado o governo inteiro lá para o Buritinga, botar a sala do governador junto com a sala do secretário, trabalhar o dia inteiro junto. Isso deu muito certo. Como é que é o governo hoje? Aluga os prédios mais caros do plano piloto, aluguéis milionários, e uma secretaria não conversa com a outra. São ilhas. O governo é um arquipélago. Tem secretário que nem conhece o outro. Eu conheço secretário que ficou 1 ano no governo e nunca despachou com o governador. Nunca? Nunca. Nem uma vez. Se o governador vê na rua, não sabe que foi secretário dele. Pode um trem desse? Nesse atual governo? É.
no governo Master. E a falta de liderança que a gente estava falando. Total. Então, eu acho que hoje tem 42 secretarias. Eu governei com 16 secretários apenas. Enxuguei a máquina. Uhum. Dava responsabilidade, trabalhávamos juntos. Outra coisa que eu fiz que o atual governo não faz. Eu tinha mensalmente o governo nas cidades. O governo itinerante, não importa. Eu ia para uma cidade, lá para Ceilândia. Chamava as lideranças comunitárias, todo mundo para um ginásio de esporte. Microfone aberto. Quem quiser falar, se inscreve e fala. Tinha crítica, pedido, xinga, tinha tudo. Eu ficava lá o dia inteiro. Os secretários também, os presidentes de empresa também. Resolvíamos os problemas ali. Ou dizíamos não ali também. Mas enfrentávamos o problema. Uhum. No final do dia eu saía cansado, mas feliz. Porque eu sentia a cidade. Eu percebia os problemas da cidade. O Roriz falava, né? Governar é definir prioridades depois de ouvir o povo. Eu ouvi o povo. Outra coisa que eu fazia, incertas. Eu sou de acordar cedo. Às vezes eu acordava às 5 da manhã, pegava minha caminhonete e ia sozinho para uma cidade. Ia num posto policial, num porto-socorro. Ia olhar a obra, eu gosto de visitar a obra. Uhum. Eu via as coisas. E as pessoas sabiam que eu fazia isso, se cuidava mesmo. Porque boi só engorda com o olho do dono. Verdade. Então você não pode ser um governador de gabinete, de palácio. Não pode ser um governador que vai almoçar todo dia, enche a cara de vinho e não volta para trabalhar de tarde. Uhum. É isso que não dá certo. Está explicado o caos do governo Master. É lógico que o senhor, como pré-candidato, o senhor já tem na cabeça um grande projeto, né, o que deseja fazer num eventual mandato. E nesse eventual mandato, daqui a 4 anos, ao final, qual é a percepção, assim, o legado que o senhor queria deixar para a posteridade? Olha, legado para a posteridade é a escola de educação integral. Porque a saúde é a prioridade. Botar as contas em dia é prioridade. Fazer novas linhas de metrô é prioridade. Mas mudar a sociedade para o futuro é a escola de educação integral. Ótimo. Eu sonhar não paga imposto. Né? Sim. Paraná já tem 48% dos alunos em escola integral. Lá funciona. Lá funciona. Eu quero. E por que na capital Eu do país não sou funciona? do interior do estado de São Paulo, na beira com o Paraná lá. Todos os meus amigos mudaram para o Paraná. Então, uma amiga que foi para a cidade de Maringá. Quando ela se mudou, o pessoal falou, tô procurando... Você é da região ali de Sertãozinho, Pau Sul? Ourinhos. Ourinhos, conheço Ourinhos. O senhor da época de Pau Sul com C cedilha ou com 2 S? Com 2 S. Eu tinha uma namorada lá que chamava Silvia. Silvia Maria Ramos Xavier. Olha. Lembrei o nome inteiro. Pau Sul era com C cedilha. Filha O da pessoal dona ia, Guiomar. o pessoal ia na rodovia e apagava a C cedilha. Aí ela falou, não, tô procurando uma creche para deixar minha filha. Ó. Vai lá na prefeitura. São as melhores creches, são da prefeitura. Ela conta pra gente com, assim, olha, resolveu um problemão. Parceiro, deixa eu te contar. O Brasil hoje tem exemplos incríveis de boa gestão. Uhum. Vou falar alguns. Paraná, com a escola integral. São Paulo, o Tarcísio está fazendo uma administração de hospitais e de escolas com PPP. Ele chama as empresas constroem a escola ou o hospital e faz a gestão administrativa. A parte pedagógica ou hospitalar é feita pelo Estado. Uhum. Está dando show. Ceará, metade dos alunos aprovados no ITA são cearenses. De algumas escolas. O ITA agora resolveu montar uma escola lá em Fortaleza para facilitar o jogo. Piauí está fazendo uma bela escola pública. Uhum. O Brasil tem belos exemplos de gestão pública. E Brasília está ficando para trás. Goiás. O Caiado está saindo com 88% de aprovação, rapaz. A belíssima gestão. Nós, em Brasília, temos tudo para ser exemplo de gestão pública para o país. E vamos voltar a ser, se Deus quiser. Uhum. Sobre gestão pública, uma coisa que o senhor falou é do Buritinga, o senhor lembrou bem. E o centro administrativo que está construído lá, o que o senhor pretende fazer dele? Eu pretendo ocupar no primeiro dia de governo. Espero que ele botou nesse pacote para tapar o assalto ao BRB, eu espero que não passe. Uhum. Porque, gente, ele passou 7 anos dizendo que ia ocupar e não ocupou. Isso. E agora, no final do governo, entrega de bandeja para tapar o buraco do BRB. Pode um trem desse? Me explica uma coisa. Para que o governo gasta milhões e milhões do nosso dinheiro pagando os aluguéis caríssimos dos prédios mais chiques de Brasília? Tem alguém levando vantagem nisso? Será que é isso? Não sei. Uhum. Tem que mudar tudo para o centro administrativo. Primeiro, para ficar livre do aluguel.
Sim. Segundo, para inverter o fluxo de veículos. Terceiro, para dar sinergia e eficiência ao governo. É simples assim. Imagina que a Polícia Civil tivesse cada departamento num prédio diferente. Não ia funcionar. Os órgãos têm que estar reunidos, juntos. O secretário tem que encontrar toda hora no cafezinho. Tem que estar conversando. Entendeu? É isso que está faltando. Gestão é isso, gente. Tem que ter vontade de gerir, né? Eu ia lhe fazer mais uma pergunta aqui, que era sobre, assim, se você considerar a última eleição presidencial, o perfil aqui de Brasília, ele é mais de direita. Bolsonaro ganhou aqui em Brasília, né? Ele é bem parecido até com os índices de São Paulo. Ele fica entre São Paulo e Santa Catarina. Verdade. Se não me engano, Bolsonaro teve em Santa Catarina 67% de votos. O senhor sendo de direita já facilita. Mas uma coisa que tem... aqui em Brasília está muito reativa a escândalos de corrupção. Verdade. Tem ficado muito, assim. A rejeição chega muito rápido. E o senhor teve alguns casos de corrupção no seu governo, né? Como resolver isso? E o senhor já foi governador, tem uma taxa de rejeição maior do que qualquer desconhecido, né? Se eu me lançar, minha rejeição deve ser quase zero. Não, porque... o atual tem mais do que eu. Ah, tá. Apesar de ser mais bonito que eu, ele, Tá. ele tem uma rejeição maior. O que a população pode esperar? Não, mas muita gente está falando, não, o Arruda já teve a chance dele. Né? O que vem diferente nessa parte? Primeiro, aprender a lição, né? Não deixar a gente que não presta do lado, perto da gente. Essa é a primeira lição. O que foi o meu episódio de corrupção? 2 anos antes de ser governador, eu recebi R$20 mil, declarado no TRE de acordo com a lei. Tudo certo. Só que 4 anos depois, como os interesses desse indivíduo não foram aceitos, porque eu não deixei roubar no meu governo, ele apresentou o vídeo como se fosse eu, governador, recebendo uma propina. E eu demorei 6 anos para a justiça permitir que a Polícia Federal fizesse perícia. Mais 2 anos para a perícia ficar pronta. E sabe o que a perícia comprovou? Que o vídeo era de 2 anos antes de eu ser governador e que a parte que eu levanto e falo para ele, não quero receber, você deposita na conta número tal, ele cortou do vídeo. Vai provar agora que focinho de porco na tomada. Entendeu por que eu sou candidato? Porque se eu não for candidato, ninguém vai me perguntar isso, eu não tenho chance de responder. Ótimo, muito bom. Agora, você imaginou, se ao invés de ter recebido R$20 mil, o meu escritório, que eu nem tenho, tivesse recebido 95 milhões do Banco Master, no dia que o BRB comprou 16 bi de título podres do mesmo banco, prisão perpétua ou paredão? Não, ficou claro. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. O microfone está aberto para as últimas palavras aí que você quiser falar. Foi ótimo. Antes da gente, vocês começarem a falar, eu falei, sem censura, pergunta o que quiser. E eu acho que eu respondi tudo com a maior franqueza também. Agradeço o bom nível da nossa troca de ideias aqui. Parabéns por vocês abrirem esse espaço. Entrevistem todos os candidatos. Não, e quando forem candidatos mesmo, aí a gente quer fazer um belo debate. Debate, eu adoro debate. Chama eu para debater. Debate é a melhor coisa do mundo. Vamos. Debate é igual Fla-Flu, uma delícia. Porque aí as pessoas que estão em casa percebem. Quem sabe faz ao vivo, não é não? Quem vive de assessor e quem sabe o que está fazendo, né? Isso aí. Né? Tem candidato que, se pegar o carro na rodoviária, não sabe chegar em Santa Luzia. Nunca foi lá. Entendeu como é que é? Sim. Então, o debate é que revela quem conhece a cidade de verdade e quem conhece faz de conta. Eu estou há 50 anos em Brasília, sempre trabalhando com a comunidade. Como engenheiro, como diretor da SEB, da Nova Cap, secretário de obras, chefe da Casa Civil, senador, deputado, governador. Eu vou lá no PSUL, eu conheço as pessoas. Eu sei onde morava o voto do PSUL, onde mora a mulher dele, a dona Luísa. Sabe? Em cada cidade eu tenho amigos, eu sei chegar na casa dele sem precisar de Waze. Até eu uso o Waze agora porque facilita pra gente, né? Mas eu sei dirigir na cidade, eu sei onde são as coisas. Eu não tô aqui o poder pelo poder. Eu já passei da idade de querer o poder pelo poder. Eu já fui tudo na vida, rapaz. Não precisa ser mais nada, não. Eu tenho minha aposentadoria de engenheiro, dou minhas aulas na faculdade. Eu fui vasculhado de ponta cabeça, não acharam nada errado na minha vida, graças a Deus. Você já pensou, do jeito que eu saí do governo, se tivesse achado um escritório meu que ganhou 95 milhões de reais de um banco que fez negócio com o governo?
que teria acontecido comigo, hein? Vocês que são da polícia. Fala aí. Não sei, você tem amigos lá em cima? Não. Sei lá onde que é esse andar de cima que você fala. Eu também não sei, nem eu sei também. Mas eu espero que a lei seja para todos, né? Eu espero não, a gente tem que fazer E cumprir. que a régua seja a mesma. Exato. Né? Arruda, muito obrigado. Tá? Valeu, agradece amigo. bem, uma conversa franca aí. A gente vai ter mais oportunidade de conversar mais à Que frente. conversa franca, amizade longa. Com certeza. Obrigado Muito pela presença, Um Arruda. abraço, querido. Um abraço.